Eu, João, vos escrevo aquilo que meus olhos viram e meus ouvidos ouviram naquela noite em que o Mestre falou conosco antes de seguir para o Getsêmani. Estávamos reunidos, o ar pesado, o coração aflito, e ele nos disse palavras que nunca saíram da minha memória. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Irmãos, eu estava lá, e posso afirmar com toda a minha alma, não era apenas uma parábola, era um chamado à vida. Jesus olhou em nossos olhos e revelou que não há fruto fora dele. Não há vida longe de sua seiva, não há permanência longe de seu amor. Eu vi o olhar firme de Cristo quando disse: todo ramo que estando em mim não dá fruto, o Pai corta, e tudo o que dá fruto limpa, para que dê mais fruto ainda. Aquelas palavras ardiam como fogo dentro de nós. Ele não falava apenas de ramos e vinhas, ele falava de mim, falava de você. E digo com toda a autoridade de testemunha, o perigo maior não é ser cortado pelo mundo, mas ser arrancado da videira por não permanecer. Não se enganem, filhos meus. Muitos podem até carregar o nome de discípulos, mas se não estiverem enraizados nele, murcharão. E como ele mesmo disse, serão lançados fora, secarão e servirão apenas de lenha. Eu vos confesso, quando ouvi isso, tremi, porque percebi que caminhar ao lado dele não era suficiente. Era necessário permanecer nele. Não apenas andar com Jesus por um tempo, mas viver dele todos os dias, como o ramo que não tem vida própria, mas que se alimenta da seiva que vem da raiz. Por isso vos escrevo, não há outro caminho. Se alguém busca forças em si mesmo, secará. Se alguém se apoia em sua justiça, desfalecerá. Mas aquele que permanece na videira, este dará fruto que permanece. Amados, lembro-me claramente quando o Mestre disse: permanecereis em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu ouvi isso com os ouvidos da carne, mas hoje o Espírito me faz entender com os olhos da alma. Porque muitos pensam que podem florescer por si mesmos, mas a verdade é que não há vida longe dele. E eu vos digo como quem viu. Judas caminhou conosco, mas não permaneceu. Ele ouviu as mesmas palavras, viu os mesmos sinais, mas o seu coração se afastou da raiz. E quando se desligou, secou. Filhinhos, prestem atenção. A fé não é um evento, é permanência. Não é visita ocasional ao altar, mas habitação constante no amor de Cristo. Quantos dizem que são discípulos, mas suas raízes estão nas riquezas, nos prazeres deste mundo, na aprovação dos homens? Estes são ramos que não suportam o vento, e quando a tempestade vem, se soltam e se perdem. Mas aquele que permanece, mesmo quando o inverno chega, mesmo quando as folhas caem e o céu parece fechado, este permanece ligado à seiva viva que nunca para de fluir. Eu vi isso no Mestre. Quando todos o rejeitaram, quando os fariseus o acusaram, quando até os seus irmãos não criam nele, ele permaneceu no Pai. E ele nos chamou para viver o mesmo. Não nos enganemos, não é emoção, é permanência. Não é aparência, é raiz. E eu, João, vos testifico, quanto mais permanecemos, mais nos tornamos semelhantes a ele. E quanto mais semelhantes a ele, mais frutos brotam sem esforço. Porque o fruto não vem da força do ramo, mas da vida que o percorre invisivelmente. Se alguém hoje pergunta, como posso ser verdadeiro discípulo? Eu respondo com o que vi e ouvi, permaneça nele.
Permaneça quando for difícil, quando as orações parecerem sem resposta, quando o mundo te oferecer atalhos, quando a carne clamar por conforto. Permanecer é morrer para si mesmo, mas é exatamente aí que a vida de Cristo se manifesta. Naquela noite, quando Jesus continuou a falar, suas palavras queimaram dentro de mim como fogo que não se apaga. Ele disse: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, nunca esqueçam, ele não disse que sem ele podemos fazer pouco. Ele disse, nada. E eu, João, que caminhei com ele, que o toquei, que me reclinei em seu peito, vos asseguro, fora dele, até a religiosidade mais intensa é vaidade. Vi muitos que pareciam fortes, mas secaram porque não estavam enraizados. E digo mais, quem não permanece será lançado fora como o ramo que seca. Eu vi galhos secos queimando no fogo dos agricultores em Israel e entendi o peso das palavras do Senhor. Não há meio termo. Ou permanecemos ligados na videira, ou somos combustível para as chamas. Mas, ó, como é glorioso o fruto de quem permanece! Não é fruto artificial, não é aparência de piedade, mas é fruto que o próprio Pai reconhece como obra do Espírito. É o amor que vence o ódio, é a fé que resiste ao mundo, é a santidade que brilha em meio às trevas. E o Mestre nos deu um segredo que carrego até hoje. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Não se trata de pedir qualquer coisa. Se trata de pedir com o coração já moldado pela seiva da videira. Quem permanece, pede como Jesus pediria, e por isso recebe. Filhinhos, essa é a vida verdadeira. Viver ligados a Cristo, ser cheios de sua palavra, deixar que cada decisão seja filtrada pelo que ele disse e, então, experimentar a fidelidade de Deus em cada oração respondida. Eu vi isso acontecer, eu vivi isso. E vos afirmo, todo aquele que permanece dá fruto, e o fruto prova a autenticidade do ramo. Não vos iludais. Não são os dons que provam o discípulo, mas a vida transformada. E eu, João, testifico diante de vós. Vi Pedro dar fruto de coragem, vi Tiago dar fruto de fidelidade até a morte, vi Maria dar fruto de lágrimas aos pés da cruz. Fruto não é discurso, é vida que glorifica ao Pai. Amados, lembro-me claramente quando o Mestre disse: permanecereis em mim, e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu ouvi isso com os ouvidos da carne, mas hoje o Espírito me faz entender com os olhos da alma. Porque muitos pensam que podem florescer por si mesmos, mas a verdade é que não há vida longe dele. E eu vos digo como quem viu. Judas caminhou conosco, mas não permaneceu. Ele ouviu as mesmas palavras, viu os mesmos sinais, mas o seu coração se afastou da raiz. E quando se desligou, secou. Filhinhos, prestem atenção. A fé não é um evento, é permanência. Não é visita ocasional ao altar, mas habitação constante no amor de Cristo. Quantos dizem que são discípulos, mas suas raízes estão nas riquezas, nos prazeres deste mundo, na aprovação dos homens? Estes são ramos que não suportam o vento, e quando a tempestade vem, se soltam e se perdem. Mas aquele que permanece, mesmo quando o inverno chega, mesmo quando as folhas caem e o céu parece fechado, este permanece ligado à seiva viva que nunca para de fluir. Eu vi isso no Mestre.
Quando todos o rejeitaram, quando os fariseus o acusaram, quando até os seus irmãos não criam nele, ele permaneceu no Pai. E ele nos chamou para viver o mesmo. Não nos enganemos, não é emoção, é permanência. Não é aparência, é raiz. E eu, João, vos testifico, quanto mais permanecemos, mais nos tornamos semelhantes a ele. E quanto mais semelhantes a ele, mais frutos brotam sem esforço. Porque o fruto não vem da força do ramo, mas da vida que o percorre invisivelmente. Se alguém hoje pergunta, como posso ser verdadeiro discípulo? Eu respondo com o que vi e ouvi, permaneça nele. Permaneça quando for difícil, quando as orações parecerem sem resposta, quando o mundo te oferecer atalhos, quando a carne clamar por conforto. Permanecer é morrer para si mesmo, mas é exatamente aí que a vida de Cristo se manifesta. Quando Jesus falou da permanência, não apenas nos chamou para frutificar, mas também nos revelou o centro de tudo, o amor. Ele disse: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Irmãos, eu, João, que ouvi essas palavras tão de perto, vos confesso, naquele momento não compreendi toda a profundidade do que ele dizia. Mas anos depois, ao escrever estas coisas, percebi que este era o segredo. O mesmo amor que flui do Pai para o Filho é o amor que agora flui para nós, e é nele que devemos permanecer. Não é amor superficial, não é amor de conveniência, é amor que atravessa a cruz. Eu vi com meus olhos quando ele lavou os pés dos discípulos. Vi quando amou até Judas, sabendo que seria traído. Vi quando, pendurado no madeiro, ainda teve compaixão dos que o crucificavam. Esse é o amor no qual devemos permanecer. Mas não confundam. Permanecer neste amor significa obedecer. Jesus disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. O amor verdadeiro não é sentimento vazio, é submissão à vontade de Deus. Quem ama, obedece. Quem permanece, obedece. E quem não obedece, ainda não aprendeu o que é amar. Lembro-me de como essas palavras me constrangeram, porque percebi que muitas vezes queria o consolo, mas não a obediência. Queria a paz, mas não a renúncia. Mas o amor de Cristo não é amor barato. Ele nos chama para carregar a cruz, para andar em santidade, para deixar o mundo para trás. E ele disse mais: tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Sim, a alegria verdadeira não vem de circunstâncias, mas de permanecer no amor obediente. E vos testifico, filhinhos, nunca houve alegria mais completa do que estar no amor de Cristo, mesmo em meio às perseguições. Anos depois, quando vi a igreja perseguida, quando vi irmãos sendo levados aos leões e outros às fogueiras, sabe o que vi em seus olhos? A alegria de quem havia permanecido no amor até o fim. E vos digo, esse amor ainda é o que sustenta cada discípulo fiel até hoje. Permanecei nele. Naquela noite, Jesus elevou o tom. Ele não apenas falou de amor e permanência, mas nos alertou sobre o ódio do mundo. Disse: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Eu, João, que caminhei com ele, vi isso acontecer diante dos meus olhos. Vi a multidão que o aplaudiu em Jerusalém se transformar na mesma que gritou: crucifica-o, poucos dias depois. E compreendi que o amor de Cristo não conquista o mundo pela popularidade, mas pela fidelidade que resiste ao ódio. Não vos iludais, filhinhos. Se sois realmente de Cristo, o mundo vos rejeitará. Ele vos chamará de radicais, vos acusará de intolerância, vos perseguirá com fúria. Mas lembrai-vos, isso não é sinal de fracasso, é sinal de identidade. O discípulo não é maior do que o mestre. Se o perseguiram, também perseguirão a nós. Quando Jesus falou isso, confesso que temi. Eu era jovem,
tinha sonhos, queria viver em paz. Mas depois vi meus irmãos serem mortos, vi perseguições se levantarem. E cada vez que isso acontecia, lembrava das palavras do Senhor naquela noite. Isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. E hoje vos digo, não há nada mais perigoso do que um evangelho que busca ser amado pelo mundo. Se a igreja é aplaudida por todos, talvez tenha perdido o poder de confrontar. Pois o evangelho verdadeiro não massageia o ego, ele corta como espada. Ele denuncia o pecado, ele revela a verdade, e por isso o mundo o odeia. Jesus também disse: se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. E aqui está o motivo do ódio. O mundo não suporta a luz, porque a luz expõe as trevas. E nós, que permanecemos nele, nos tornamos reflexo dessa luz. E por isso o mundo reage com resistência e perseguição. Mas não temais. Eu vi o ódio do mundo e vi a glória de Deus sustentando cada fiel. Vi tisnarda se transformar em coragem. Vi prisões se tornarem púlpitos. Vi sangue derramado se tornar semente. Porque quando o mundo odeia, o céu se abre. E aquele que permanece na videira nunca será abandonado, nem mesmo na fornalha ou no martírio.